Muito boa noite a todos. A gente vai estar, estamos aqui em mais uma aula. A gente vai estar falando a respeito, então, do termo sobre pedagogia, né, na nossa disciplina de organização e gestão do trabalho pedagógico. O tema de hoje envolve pedagogia e pedagogos, inquietações e buscas, que é um texto de um autor muitíssimo conhecido de todos nós, principalmente aqui no estado de Goiás, que é o José Carlos Libânio, professor muito vinculado à PUC, né, PUC de Goiânia, e também com uma referência, com um amplo conhecimento em termos de Brasil, né? Então aqui no Brasil é um autor bastante conhecido e todo estudante de pedagogia leu José Carlos Libânio na sua formação. Então esse texto de hoje é muitíssimo interessante porque ele aborda as diferentes possibilidades do trabalho do pedagogo, as diferentes frentes de trabalho, como que de repente outras áreas do conhecimento enxergam a pedagogia, como que os pedagogos enxergam também o seu próprio campo de atuação. Então é muito importante para a gente trazer esse pensamento, essa reflexão que vai ser muito importante na formação de cada um de vocês e ao mesmo tempo, na leitura desse texto, pode ser que se extraia conteúdos, citações, informações, coisas que venham a ser úteis na produção de trabalhos acadêmicos, como artigo, TCC e outros trabalhos que venham a ser desenvolvidos. Não há como esgotar o assunto do texto, porque ele é muito amplo, ele é muito rico, ele tem várias frentes, né? Ele tem várias informações que interessam a cada um de nós e cada um vai poder filtrar. Então, na verdade, nesse momento é mais uma apresentação do texto, é mais uma brainstorm, né? Uma tempestade de ideias, onde a gente vai estar lá colocando alguns pontos. Eu creio que vocês irão se interessar e vão querer buscar maiores dados e informações acerca do assunto, certo? Então, ele começa ali falando sobre diferentes modalidades, né, onde é praticar a educação, né? A educação informal, espaços não formais e formais. No caso, na escola, na faculdade, né, nós estamos lidando então com o ensino formal, a escolarização formal, o ensino profissionalizante e por aí vai. Mas tem instituições ligadas ao setor judiciário, ligado à empresa privada, existem diferentes ramos de atuação que necessariamente não são vinculados à escolarização formal, mas que de alguma maneira estão fazendo educação, como a própria universidade corporativa, que algumas empresas como o Banco do Brasil tem uma universidade corporativa que não dá diploma de nível superior, mas ela capacita e forma então a sua equipe de trabalho. Ela tem um modo operante de poder formar as pessoas que vão trabalhar na empresa. E existem empresas multinacionais que também dão essa qualificação, esse treinamento. Isso seria dentro do campo da pedagogia empresarial. Então no texto ele começa falando que a pedagogia está em alta. O principal curso hoje, principalmente na modalidade EAD, e um dos cursos mais procurados no Brasil, de uma maneira em geral, é o curso de pedagogia. E toda faculdade nova que abre, um dos primeiros, fatalmente ele vai ter pedagogia e vai ter administração de empresas. Geralmente são os dois cursos que começam, né? Uma faculdade está iniciando do zero, mas geralmente pedagogia é o primeiro, você tem maior facilidade em abrir e tal. Então, o curso de pedagogia está em alta, tanto na modalidade presencial e até mesmo no EAD. Hoje nós já temos mais matrículas em alunos no curso de pedagogia na modalidade de ensino EAD do que no presencial. Então é algo que está crescente, bastante expansão no Brasil. E a administração de empresa também é outra área que também tem um grande número de estudantes também fazendo administração através de EAD, educação à distância, né? E a gente vê outros meios que ele coloca no texto, como ele fala, partidos políticos que dão formação para os seus integrantes, sindicatos, movimentos operários, círculo operário, colônias de pescadores, cooperativas de agricultores que dão um tipo de formação, de estudo. Então isso é bastante comum, meios de comunicação, a sociedade civil de uma maneira em geral, igreja também que tem o seu sistema de ensino para fins religiosos, mas isso também não deixa de ser uma forma de educação, mas uma educação religiosa e confessional, né? Mas também é uma forma de educação, é uma maneira
de formação. E, no entanto, na questão intelectual, ele coloca uma discussão que talvez perante outras áreas, gente que tenta desqualificar o curso de pedagogia, estaria em baixa entre os intelectuais, mas a pedagogia, o campo de educação, a educação enquanto objeto de estudo é algo extremamente rico, extremamente pontual, porque ele abre a possibilidade de dialogar com todos os campos que nós temos aí, desde a comunicação, administração, engenharia, medicina, todos eles. O ensino vai estar presente nos institutos federais, então no ensino técnico, então nas mais diversas frentes a educação ela vai estar presente, então ela é uma área de bastante formação, né? E além disso, nos diferentes âmbitos da sociedade, na comunicação em especial, a gente vê a televisão, a imprensa, o rádio, a TV, o jornal, eles também educam, eles também transmitem informações, produzem reportagens sobre os mais diversos assuntos que nós vamos usar na sala de aula, ou trazem matérias vinculadas à educação. Então, de alguma maneira, eles também estão cooperando. Campanhas de conscientização sobre a questão ambiental, doenças sexualmente transmissíveis, combate ao uso de drogas, prevenção, né, da campanha de prevenção à saúde. Agora, o próprio, diante da pandemia de coronavírus também, existem campanhas que elas são educativas, né? Então tem o pessoal da dengue, né, que ia na escola conversar com as crianças a respeito dos perigos da dengue. Então tudo isso tem a ver com uma forma de uma educação, e não é uma escolarização, digamos, formal. Ela então entra no ensino não formal porque não é um ensino regular, mas de alguma maneira ele está transmitindo conhecimentos, ele está transmitindo saberes que virão a ser úteis para a sociedade e de igual maneira para a formação das pessoas, né? E a gente também vê programas educativos também em presídios, em hospitais, aí entra a pedagogia hospitalar, dentro de projetos culturais. Muitas das vezes existem municípios, né, que eles se prestam ao trabalho de oferecer cursos de qualificação e de formação. Então é muito interessante esses olhar. E as empresas também, cada vez mais, têm a necessidade de ter uma mão de obra sempre mais qualificada. E muitas das vezes, como o trabalhador, o funcionário, nem sempre chega pronto na medida que a empresa quer, muitas vezes a empresa ela mesma oferece cursos de qualificação e treinamento, e nessas empresas costuma ter um pedagogo, que é quem vai gerir contratação de professores, vai fazer o planejamento, vai organizar até o currículo que vai ser ensinado. Então acaba sendo mais uma parte da nossa atuação. E com isso, então, nos conduz ao termo que está no texto, que a gente vai estar discutindo na nossa atividade, que é sobre sociedade pedagógica, que ele pega esse conjunto de atuações do pedagogo na escola e na sociedade civil, nos diferentes espaços, e que a gente está aprendendo em todo momento. Hoje em dia, a própria internet, as pessoas fazem cursos online, cursos complementares, curso de formação, de qualificação técnica. Então, a gente está hoje numa sociedade cada vez mais pedagógica. A gente tece, né, muita informação sobre a sociedade do conhecimento, mas aí o Libânio ele puxa, né, ele coloca dentro dessa questão de discutir uma sociedade do conhecimento, ele aborda a questão então de uma sociedade pedagógica. Então é muito interessante esse olhar, né, que ele traz. Mas qual seria então a função do pedagogo? São várias. Geralmente a gente está acostumado, né, vamos pensar no caso da educação nos anos iniciais do ensino fundamental, o pedagogo tem literalmente a função realmente de conduzir o processo pedagógico, levar a criança ao seu pleno desenvolvimento, ao aprendizado, à descoberta das letras, da ciência, do saber. Então realmente tem esse papel de conduzir esse processo, mas muitas das vezes se pensa que a função do pedagogo seja simplesmente aquela questão da sala de aula e da docência propriamente dita. Mesmo dentro de uma escola, nós vamos encontrar pedagogos que necessariamente não estão vinculados à sala de aula, à regência propriamente dita. Nós temos outros profissionais que estão fora da sala de aula, mas que também fazem parte do processo de ensino e aprendizagem. Você vai ter o orientador pedagógico, a supervisão escolar, a coordenação de turnos. Então você vai ter diferentes profissionais que, ainda que ele não esteja na ponta
na regência da sala de aula, ele estará também participando do processo, né? Então é outra possibilidade, a gestão, a orientação, a coordenação, a supervisão são áreas, são campos que o pedagogo poderá estar atuando, e ele, dentro da formação dele, ele está preparado para exercer esse tipo de trabalho, certo? Então, tem aqui uma colocação de um didata alemão que ele chama a pedagogia de ciência da e para a educação. Então, a pedagogia é uma ciência da educação e voltada também para a educação. Então, uma frase que eu coloquei hoje no grupo, né? Não há sociedade sem práticas educativas. E, realmente, a educação é que transforma a vida das pessoas, faz as pessoas terem uma melhor consciência, a questão do autoconhecimento, né? Já dizia o filósofo, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os segredos do universo. Então começa na pessoa essa descoberta, e a partir daí existe todo um universo de informações, de novos saberes, de experiências, de vivências que a gente vai ter. Então não existe uma sociedade sem práticas educativas. Então o ser humano, a gente está aprendendo a todo instante, a gente está se reinventando, está lendo, buscando novos cursos de formação. Então isso é muito importante, né? A própria família, muitas das vezes, ela pode ter uma participação de cunho pedagógico, ela muitas vezes ajuda nas tarefas, ensina, passa-se valores, tradições, costumes. Então, em todos os espaços que nós estamos na sociedade, a gente está aprendendo, né? Pode ser na escola, pode ser na empresa, no trabalho, instituições da sociedade civil, na igreja, ou então outro tipo de templo ou de religiões, no escotismo, né, os escoteiros. Então, nas mais diversas frentes, no esporte, né, no futebol, no basquete, no handball, no vôlei, nas equipes de luta, né, de judô, no karatê, que são artes marciais que têm todo um ensinamento, uma base filosófica que vai ajudar, então, na formação do ser. E ele traz alguns conceitos, né, de educação, né, que envolvem processos, influências, estruturas e o desenvolvimento humano. Então, uma coisa que a gente nunca pode perder no nosso horizonte, na nossa vista, é que a educação, ela prima pelo pleno desenvolvimento humano, tanto daquele que é o estudante, do educando, como também o educador. Ele também está se desenvolvendo todos os dias na sala de aula, nas suas leituras, num filme que ele assiste, numa peça de teatro, num livro que ele lê, numa obra de arte que ele adquiriu ou que ele mesmo produziu. Então, o conhecimento, a todo instante, ele está presente na nossa vida. E o conhecimento é o principal ativo que a escola, que a educação formal ou não formal, ela tende a oferecer, né? Então, a educação é uma atividade humana intencional. E, em segundo, ela é uma prática social, né? Então, a gente precisa da educação, e ele coloca ali sobre a questão da identificação entre o pedagógico e o didático, a questão do como ensinar, né? A didática é uma arte, né? Conforme se diz, é um método, é uma técnica de como se ensinar, né? Então, o didático se refere a essa teoria e a prática de ensino e aprendizagem, aquela questão de você literalmente botar a mão na massa. Enquanto o trabalho docente é o pedagógico mesmo, é a pedagogização, ou seja, a intencionalidade, é a organização, é a estruturação do ensino. E aqui ele termina essa primeira parte falando sobre a pedagogia e as demais ciências, a sociologia, a psicologia, a economia, a linguística, que às vezes nem sempre se tem um olhar, né, ou seja, o mesmo valor, o mesmo olhar que nós temos, mas a educação é muito importante porque ela nos leva realmente a estar discutindo com diferentes frentes e até mesmo de uma maneira interdisciplinar, seja com a sociologia, psicologia, economia, letras, história, geografia, matemática, ciência política. Então, nos mais variados campos do saber, na informática, nos sistemas, né, de informação e por aí vai. Então, a educação é algo extremamente importante para todos os seres humanos, e os professores, os pedagogos, são quem tem esse papel de estar dando essa formação e atuando nos mais diferentes aspectos e âmbitos da sociedade. Essa discussão continua, o assunto é muito amplo, mas eu queria lançar essa primeira impressão sobre o texto, de modo que vocês fiquem instigados
a ler e se aprofundar mais nessa leitura e possa retirar outros insights, outros olhares, aquilo que vai chamar a atenção para cada um de vocês nesse texto. Porque existem diferentes interesses, diferentes visões, diferentes olhares. Então se debrucem sobre o texto, leiam, pensem. Eu tenho certeza que vai agregar valor, conhecimentos e novos saberes à vida e à formação de vocês. Então, bons estudos a todos.